Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos na Tua presença, com o único objetivo, Senhor, de adorar ao Teu santo nome. Ó Deus, receba a oferta dos nossos lábios, o louvor dos nossos lábios, para que sejamos, Senhor, agraciados com aquilo que o Senhor pode nos dar de volta. Ó Pai querido, e temos aqui nessa noite uma expectativa, Senhor, em primeiro lugar, de prestar a Ti, Senhor, aquilo que está dentro do nosso coração. E também, Senhor, esperamos receber de Ti, Senhor, uma palavra que nos dê direção, pois a Tua palavra, Senhor, é tudo que necessitamos para a nossa vida. Ser conosco, Senhor, e nos direcione em tudo, pois de Ti, Senhor, por Ti e para Ti são todas as coisas. Então, Senhor, estamos aqui reunidos na dependência, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que o Senhor faça conforme o Senhor já planejou e projetou, Senhor. Ó Deus, toca nos corações, Senhor, de cada um aqui presente. Prepara, Senhor, os nossos corações, tirando, Senhor, tudo aquilo que porventura possa impedir que o Senhor nos fale nessa noite. Amém. Oramos assim a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja, paz do Senhor a todos, amém? Amém. A gente esqueceu de se apresentar, tá? Meu nome é Douglas, o nome da minha esposa, Thaisa. Hoje decidimos fazer a apresentação do culto, a direção do culto de uma forma diferente, de uma forma mais dinâmica, e o Senhor tocou no nosso coração de dirigirmos o culto junto, tá? E nessa noite eu quero pedir à igreja que se coloque de pé. Eu acredito que Deus tem algo para você. Você não saiu do seu lar, você não saiu da sua casa em vão. Eu acredito que Deus preparou algo para você ouvir aqui nessa noite. Você crê? Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar entoando uma canção que era bem conhecida e é o maior desejo da igreja, que é de estar com o Senhor nos ares. Então, se você conhece essa canção, eu quero te convidar para cantar com fervor o Senhor nessa noite, tá? Com toda a sua adoração, com toda a sua adoração, queime incenso nessa noite, que o seu louvor chegue na linha do Senhor com um cheiro perfeito e suave. Não se limite apenas ao teto, mas chegue até o Senhor nessa noite. Amém? Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos e queremos tudo que o Senhor pode fazer. Vamos adorar nessa noite. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Isso, cante. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
nestes lugares. Obrigado porque a tua presença era mais do que notória, Pai. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, vai tomar, ó Pai amado, a cada um aqui, ó Pai. Toma, Pai amado, este culto abençoado. Vai tomar essa juventude, ó Pai amado, assim como foi louvado. Em breve o Senhor voltará, ó Pai. E em breve o Senhor reinará, ó Pai amado, junto conosco, para o lugar qual o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, que a tua presença positiva manifesta neste lugar. Nós vemos aqui, ó Pai amado, para entender algo, Pai amado. Como foi louvado aqui, Deus amado, e é verdade, ó Pai amado. Um dia irá acontecer. Toma nossa vida em tuas mãos, ó Pai, que possamos continuar firme na tua presença, ó Pai. O mundo tem oprimido, ó Pai, o mundo tem tentado nos tirar, mas em nome de Jesus iremos permanecer firme, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai amado, a permanecer firme para estarmos contigo, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, ó Pai amado, todo mundo, ó Pai amado, qual muitos jovens têm se distanciado, mas aqui tem uma juventude, ó Pai amado, disposta a te buscar, disposta a estar, ó Pai amado, se sacrificando, abrindo mão, ó Pai amado, de coisas mundanas, para estar te buscando em espírito e em verdade. Toma a nossa vida em tuas mãos, que possamos, ó Pai, sermos jovens capacitados, ó Pai amado, para estarmos continuamente firmes na tua presença. Toma tudo em tuas mãos, ó Pai. A tua palavra será pregoada, na direção, tudo que vai estar acontecendo aqui neste culto jovem, Pai. Toma a juventude de cada um em tuas mãos, a cada juventude representada aqui, em nome do Senhor Jesus. E continua, Pai, a falar aos nossos corações. Continua, Pai amado, a derramar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Porque de maneira alguma, Pai, viemos aqui com nossas pernas somente, mas viemos aqui porque o teu Espírito Santo nos trouxe até este lugar. Eu não sei qual vai ser a palavra, os louvores entoados, Pai amado, mas uma coisa com certeza e convicção: o Senhor irá tratar de vidas aqui nesta noite. O Senhor irá, ó Pai amado, falar com os jovens aqui nesta noite. Continua falando, Pai. Continua, Pai amado, recebendo a nossa adoração, pois a nossa adoração é para o Senhor, pois tu és digno de toda ela, Pai. E que venha ser uma adoração que vem do coração, para que assim então o Senhor possa estar recebendo como cheiro suave nas suas narinas. Muito obrigado por tudo. Continua, Pai, a falar com esta igreja, com essa juventude representada aqui. É o que te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Gostaria de pedir, se irmãos me acompanham na leitura de Atos 9, eu vou estar lendo as ínpares e a igreja dos pais, amém? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco
levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois é ele que ele está orando. E numa só ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos mais ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Amém? Amém. Amém. Queria perguntar, quem se olhou no espelho ali na frente? O que vocês viram? Podem se sentar aí, desculpa. O que vocês viram quando vocês se olharam no espelho? Qual a imagem que a gente tem quando a gente se olha? O mundo, a todo momento, está tentando distorcer essa imagem que a gente tem olhado no espelho. Nós precisamos entender como Saulo estava cego. Ele estava o tempo todo perseguindo os cristãos, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Mas não, ele estava sendo cegado pelo mundo. E muitas vezes nós estamos assim, nos olhando e não vendo quem realmente somos em Jesus. Muitas das vezes, no meio do caminho, no meio do percurso, acreditando nós que estamos andando com Jesus, estamos cegos. Dentro das igrejas, dentro dos nossos lares, nas escolas, na faculdade, acreditando nós que estamos caminhando com Jesus. Paulo, até o momento, ele acreditou que estava fazendo a coisa certa e tinha muito sangue em suas mãos, até que ele teve um encontro com Jesus, um real encontro com Jesus. Ali ele conseguiu entender de fato quem ele era. E Jesus mostrou para ele quem ele era. E nós não entramos no tema, mas essa frase vai definir o texto que nós lemos. Só em Jesus eu sei quem eu sou. Amém. Muitas vezes acreditamos que somos tal pessoa, que nós mesmos construímos em nós um modelo a qual nós queremos seguir ou queremos adotar, porque nós acreditamos nas coisas que o mundo tem pregado para a gente, mas somente em Jesus nós descobrimos quem realmente somos. Estamos vivendo uma era em que as pessoas elas estão favorecendo o seu ego, e quando você é repreendido pela palavra, quando comete um pecado, você se sente ofendido. Estamos vivendo tempos difíceis. Na época de Jesus, ele reprimia os fariseus. Quando ele via a atitude errada, eu fico imaginando Jesus nos dias de hoje. Era da seguinte forma: você não pode falar a verdade porque você foi duro para o seu irmão, senão o seu irmão vai sair da igreja. Mas prefere que o irmão permaneça pecando. Quando Saulo teve um encontro com Jesus, ele foi repreendido. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Lá na frente você se olhou, claro, você se viu, você. Mas quem é você diante de Jesus? Quem é você diante de Jesus? Você é que acha que merece tudo, ou você reconhece que você é falho e pecador? Você é aquele que acha que tem que se arrepender, ou você acha que é aquele que não merece arrependimento? A palavra para o seu coração hoje é: se você não teve um encontro real com Cristo, o Senhor está te dando a oportunidade hoje. Aleluia. Eu não falo isso só para não crente, eu falo para crente também. Há pessoas que se perdem dentro da igreja, isso é fato, isso é verdade. Há pessoas que estão perdidas, não sabem nem por que está vindo, às vezes só vem aos domingos, não sabem nem para que está aqui, não sabem nem qual é o propósito. Mas a palavra do seu coração hoje é: você conhece Jesus? Você teve um real encontro com Cristo? Se não, eu tenho certeza que Cristo não te trouxe aqui. Aleluia. Ele quer ter um real encontro contigo. Amém, igreja? Amém. Eu quero estar chamando aqui à frente para a oração a irmã Edna. Pode vir aqui para estar levantando o clamor? Amém?
te damos, ó Pai, por estar na tua presença, para louvarmos e agradecer o teu nome, para sentir, Senhor Deus, o conhecimento da tua palavra. E assim, ó Deus, saímos daqui, cheio da tua graça, cheio do teu amor, do propósito único de continuar fazendo a tua vontade. Quanto, ó Deus, precisamos de ti, nos encher, Senhor, do teu conhecimento, praticá-lo na nossa vida diária, para que através da nossa vida teu nome seja conhecido e engrandecido. Capacita-nos, Senhor, sonda-nos, se há caminho mal dentro de nós que impede realmente a te servir, a viver uma vida digna diante de ti. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos enche, Senhor Deus, do teu poder, do teu conhecimento, demonstrando a cada dia o amor para o Senhor e também para o nosso próximo, assim como ensina a tua palavra. Ó Deus, opera maravilhas nesta noite, em cada vida aqui presente. Que tudo, Senhor Deus, que for falado, ensinado, que venha, Senhor Deus, encher os corações das pessoas aqui e possa, Senhor Deus, um propósito único de te agradar em tudo. Usa-nos para o teu louvor, para a tua glória, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Espero que a igreja se coloque de pé nessa noite para nós adorarmos o Senhor e louvarmos mais um cântico. Enquanto nós estivermos louvando, eu quero pedir a coreografia, já que se prepare, que seja só uma próxima oportunidade. Amém? Se você sabe cantar comigo nessa noite. O fogo não me queima, as águas não vão me afogar. Não estou sozinho, tu estás comigo. Eu estou guardado nos esconderijos de luz. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque
O Senhor irá prover. Nesse momento eu vou convidar a primeira mão, direciona a sua casa. Estenda a sua mão em direção à sua casa. Como sua cabeça fecha os seus olhos? Nós queremos um Deus que faz, um Deus que pode. Eu não sei da forma que você entrou aqui. Talvez entrou cabisbaixo, com um problema na família, com um problema em casa. É algum primo que está perdido, é algum parente que está perdido. Nesse momento você terá a oportunidade de levantar a sua voz e clamar pela sua família, e clamar pela sua casa, e clamar pela sua vida. Demonstre sua voz em oração nessa noite. Demonstre sua voz em oração. Nosso Deus, Ele pode estar onde você não consegue estar. O Espírito Santo, Ele visita quem você não consegue visitar. O Espírito Santo convence quem você não pode convencer. Ele cura quem você não pode curar. O que resta é a igreja orar. Vamos nessa noite, igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos nessa noite por essas famílias aqui representadas, por cada casa, por cada família que precisa, em nome de Jesus. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, mesmo o céu me faz encerrar, mesmo o barco me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Sua casa, Deus proverá. Sua família, Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro. Deus proverá. Você crê que o Senhor visitou a sua casa nessa noite? Você crê que o Senhor visitou a sua família nessa noite? Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. O grupo escolheu queria dar
lugares na tua oportunidade. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. O teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não entendo o meu
Agora, com oportunidade, o grupo de louvor da TIB. Amém. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui para, junto com os irmãos, estarmos adorando ao Senhor. E o hino que nós vamos estar louvando ao Senhor, ele fala de oferecermos o nosso melhor ao Senhor. Mas nós só vamos conseguir oferecer o melhor ao Senhor quando nos prostrarmos diante dele. Que essa seja a nossa oração a cada dia, quando nos levantarmos, quando nos deitarmos, nós possamos estar nos prostrando diante do Senhor. Ser
Gostaria de estar chamando o pastor Alberto. Ele está na mensagem dessa noite. Gostaria de que a igreja se coloque de pé para estar orando. Oremos. Senhor Deus eterno, Pai, te agradecer por tudo que o Senhor nos concedeu. Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor vem falando nos nossos corações até aqui. Te agradeço, Pai, por cada família aqui representada, por cada igreja. Que o Senhor venha falar aos nossos corações e também agora através da palavra. Que o Senhor venha ser com a vida do pastor Alberto. Não seja ele aqui, Senhor, mas seja o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Que nós possamos estar
que nós possamos estar com nossos corações sensíveis e abertos para ouvir a Tua voz, Senhor. Eu que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Fico feliz em ver cada um de vocês aqui. É claro que eu já falei com a maioria na entrada ali. Mas eu quero cumprimentar alguns grupos específicos. Quero dar uma boa noite aos bonitos. Amém. Pouca gente respondeu, né? Pouca gente aí se considera bonito, né? Vamos lá, agora para os inteligentes. Boa noite para os inteligentes. Amém. Ó, tá bom, né? Tá bom. Agora para os fortes. Boa noite. Pararam para pensar, né? Teve um segundo para pensar. Tá bom? Então o tema proposto aqui é como você se vê. É sobre isso que a gente quer falar. Tinha um espelho ali, né? A irmã perguntou, quem se olhou ali? O tal do espelho, né? Parece que ele feminino, é atrativo. Muitas pessoas precisam passar e olhar pelo espelho para saber se estão bem, se estão apresentadas. Todas essas coisas que nós falamos, elas têm a ver com aquilo, a forma como nós nos olhamos. Como você se vê? Se eu mudasse a pergunta e falasse para você, como você está se vendo hoje, agora? Talvez a forma como você esteja se olhando hoje, agora, seja diferente da semana passada, do mês passado, do ano passado, de 5 anos atrás, e a perspectiva de daqui a 5 anos você não sabe. Mas existem momentos em que você se sente super bem, super bela, super inteligente, super forte. Mas tem horas que você se sente fraco, muito fraco. Tem horas que você se sente não tanto inteligente. Não vou usar o outro termo aqui, porque eu acredito que não deva se usar esse outro termo. Tá? Mas você não se sinta tão inteligente. Talvez você não se sinta da maneira que você queria. Como você se vê? Eu queria que vocês projetassem ali o texto proposto, 1 João 2,14. A igreja lê. Eu escrevi, paz, porque já conheceis aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceis o maligno. Amém. Olha só. Fico feliz em ver jovens de várias faixas etárias aqui. Né? Então, ser jovem também é uma maneira como nós nos vemos. Porque tem jovens que vão se considerar como velhos. Vão se olhar e vão falar assim, poxa, eu pareço um velho. E tem idosos, né, que vão se olhar e falar, poxa, eu estou tão bem hoje, pareço um jovem. Parece quando eu tinha 20, 30 anos. Essas formas como nós vemos, elas são variáveis, mas eu quero apresentar para você a forma como Deus nos vê. Ele escreve ali, eu vos escrevi jovens, porque sois fortes. A forma como Deus nos vê é magnífica, é extraordinária, porque muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos e desconsideramos a força que temos, mas Deus nos olha e fala, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Por que nós não nos consideramos às vezes fortes? Porque a nossa autoimagem às vezes é afetada. Porque a forma como nós nos olhamos, irmãos, ela é uma construção de vários fatores. Amém? Temos aqui, né, pastor Exílio, eu tenho até que ter cuidado, né, falar em algumas áreas aqui. Pastor Fábio, eu acho que caminha nessa mesma área da psicanálise, tá? Então, vamos tocar aqui muito rasamente sobre alguns pontos. Por quê? Porque a forma, as circunstâncias, os fatores que nos rodeiam, eles constroem em nós algo. Então, como você se vê, também é parte do que você vive. Alguém que nasceu em um lar amoroso, afetuoso, acolhedor,
acolhedor, ele vai se olhar de um jeito. Mas alguém que nasceu em um lar dividido, brigas, contendas, num lar onde não há paz, aquilo que ele vive também vai construir o que ele é e a forma como ele olha a vida. As palavras de autoridade que são liberadas sobre a pessoa, elas também têm o poder de construir aquilo que se é. Então, uma criança que ouve desde a infância: você é burro, você é burro, você é burro, você é burro, isso vai afetar o seu conceito e a sua forma de se ver. E quando acontecer alguma coisa na vida dele que ele considerar que foi uma burrice, ele vai aceitar aquilo que ele sempre ouviu. É verdade, eu sou burro. Ou alguém que sempre ouviu na sua vida: você não vai dar certo, você não vai ser ninguém, você não vai dar certo, você não vai ser ninguém. E quando acontece alguma coisa na vida dele que não dá certo, aquilo é como uma chave que abre aquilo que foi depositado continuamente na vida dele. Temos muitas pessoas que vivem essas marcas da sua história e do que eles viveram. As clínicas hoje de psicanálise e de psicologia estão lotadas, repletas. E há uma máxima de que todo ser humano deveria fazer clínica. Por quê? Porque todos nós somos afetados pelas coisas que nos acontecem, que nos rodeiam, pelas palavras que nos dizem, e precisa de alguém que esteja do lado de fora, alguém que já tenha uma experiência sobre esse assunto. Para quê? Para que te direcione sobre como lidar com essas coisas que nos acontecem. Por quê? Você se vê, pode acontecer de não ser uma realidade a forma que você está se vendo. Você olha e você não gosta do que você está vendo. Mas será que isso é uma realidade? Ou é uma visão distorcida pelas circunstâncias e pelas palavras que te acompanharam na sua vida toda? Então, a forma como você se vê, às vezes, ela é irreal. Ela é irreal, porque é uma construção da forma como alguém te olhou, alguém te viu e alguém falou sobre você. Aí temos ali o pastor Fábio. Aí alguém de fora tem uma opinião formada sobre o pastor Fábio. E essa opinião também pode não ser uma verdade. E essa pessoa começa a falar do pastor Fábio, e começa a falar, trazendo para ele uma imagem. Porque essa imagem não é a realidade talvez do pastor Fábio, porque quem está mais próximo dele sabe qual é a realidade de quem ele de fato é. Mas essa pessoa, pelo que ela vê, ela cria uma imagem e ela projeta essa imagem, porque também recebemos a projeção da imagem que outros nos veem. E se nós não estivermos trabalhados nisso, nós podemos ser afetados. E o que eu quero dizer para você, que hoje, as pessoas estão procurando os psicanalistas e devem procurar, estão procurando os psicólogos e devem procurar, mas o maior psicólogo e incentivador do ser humano está desde o princípio, que foi aquele que nos criou. Deus nos criou. E Deus nos criou para sermos vencedores, para sermos bons, para sermos vitoriosos, para sermos fortes. E na sua palavra, quando a gente lê, existem várias situações em que Deus incentiva e modifica o homem com palavras de algo, palavras verdadeiras, uma visão real, não uma visão distorcida, mas daquele que te criou e sabe exatamente o que você é feito e o que você é capaz. Vamos passear um pouco, relembrando aqui, eu não vou citar os versículos, se o Vinícius encontrar, nós vamos projetando ali. No princípio, quando a Bíblia relata sobre a criação do homem, o que a Bíblia diz sobre o homem? Foi criado como? A imagem e semelhança de Deus. Primeira verdade para a gente criar uma autoimagem nossa. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é bom ou ruim? Bom. Vocês estão duvidando? Deus
é perfeito em tudo? Amém. Amém. Então, se fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança, isso é muito bom, Senhor. Isso é muito bom. Então, Deus nos formou e nos deu coisas, conteúdos que eram deles, própria dele. E ele diz ao homem lá no princípio, ó, todas as coisas criadas estão aí, domine, ou seja, governe, administre sobre todas essas coisas. Deu a capacidade do homem de dar continuidade, de administrar, de conservar. Isso era bom porque Deus confiou nesse homem. Deus tinha plena confiança nele. Isso também é bom. E quando Deus olha para mim e para você, Ele continua tendo confiança porque Ele não desistiu. Se Ele não confiasse em nós e no nosso potencial, Ele já teria desistido de nós. Mas pelo contrário, quando a humanidade desandou, quando a humanidade resolveu caminhar sozinha, quando a humanidade rompeu com o Senhor, no primeiro homem, Adão, Deus ainda assim já tinha um plano de resgate. Porque se o primeiro homem, Adão, falhou, o segundo homem veio para redimir o primeiro homem. Então, se nós fomos formados perfeitos, a imagem e semelhança do Senhor, mas houve uma distorção, uma deformação, quando o homem resolveu se separar do seu Criador, agora, o segundo homem, o homem perfeito, veio para nos fazer novamente a sua imagem e semelhança, fazendo com que sejamos novamente perfeitos diante de Deus. Então, quando você olha para você e você se acha um nada, isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Quando você se olha e se acha incapaz de que alguém o ame, isso não é uma verdade. São projeções que talvez as circunstâncias ou outras pessoas colocaram sobre você e você aceitou, mas você não precisa aceitar. Você não precisa aceitar. O que você deve ouvir? Essa imagem distorcida que estão fazendo sobre você ou verdades que Deus fala a seu respeito? Você vai ouvir alguém que é criação ou você prefere ouvir aquele que é o seu Criador? Por isso, irmãos, precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por quê? Como está escrito aqui, só em Jesus eu sei quem eu sou. Porque você tem uma matriz. E a sua matriz, ela não é imperfeita. A sua matriz, ela é perfeita. E quanto mais eu me aproximo desse Deus que é perfeito, em Jesus, eu vou me tornando também perfeito como Ele é. Por isso a Bíblia nos diz, sede santos como Ele é santo. Ou seja, sede perfeitos como Ele é perfeito. À medida que ouvimos as instruções do nosso Criador, nós vamos consertando aquilo que o pecado deformou em nós e nós vamos nos tornando novamente aquela obra-prima da criação. Porque quando Deus fez todas as coisas, Ele falou, é bom, é bom, é bom. Mas quando Ele fez o homem, Ele concluiu e olhou lá e viu Deus que era muito bom. Por quê? Porque aquele homem foi criado para refletir a sua imagem. E aquele homem, quando não havia o pecado, ele refletia a imagem. Aquele homem, no princípio, em perfeita comunhão com Deus, andando lado a lado com o Senhor, ele não tinha medos. Hoje a sociedade sofre com medos. Sim ou não? Sim. Temos medo de muitas coisas. Temos medo de tentar, às vezes. Às vezes temos medo de tentar. Tem uma prova, tem uma prova para um carro. Esse carro é excelente, é o teu sonho, é aquilo que você queria. O que você faz? Olha primeiro lá, quantos inscritos, quantas vagas. Porque na tua mente você já vai fazer um cálculo. Quais as minhas chances? Quais as minhas chances? E para algumas pessoas, irmãos, quando fala lá que é uma chance para 100, uma vaga para 100 pessoas, ela já fala, eu não posso, eu não consigo, não vou nem tentar.
Isso é uma forma como uma pessoa se olha. Será mesmo que ela não pode? Será mesmo que ela não consegue? Será? Então, muitas situações na nossa vida, nós somos forçados a romper, mas o medo impede que a gente rompa. Como igreja mesmo. Como igreja, às vezes a gente fala assim, ó, vamos realizar um culto, um impacto jovem, vamos trazer visitantes para essa igreja, vamos encher essa igreja, vamos fazer. Aí a gente começa a mensurar, olhar para trás e falar, já tentamos isso, já tentamos diversas vezes, não conseguimos. Então aquela coisa que foi uma derrota no passado, ela marcou você, e agora, quando você tem uma nova oportunidade de realizar, você não faz, por quê? Porque você olhou para trás e repete aquela cena mesmo sem ela ter acontecido. Então as falhas, as coisas que nos acontecem, elas não são uma verdade sobre o nosso futuro. Nós podemos mudar. Jesus ele veio para nos mostrar isso, nos trazer essa mensagem. Tem salvação, tem mudança. Se crermos, se confiarmos, se entregarmos a nossa vida para que Ele nos reconstrua, nós somos mais do que vencedores. Porque a palavra de Deus diz isso. Diz o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que a gente não acredita nisso? Por que a gente ainda duvida? Por que a gente fala assim, eu não vou conseguir? Eu não vou conseguir. Isso não é para mim. O que a palavra de Deus está dizendo? Posso todas as coisas em Cristo, pois Ele me fortalece. Ou seja, eu tenho uma força que está além de mim. Deus é a fonte de toda a força, é a fonte de toda a energia. Então a gente vive oscilando. Por quê? Porque a nossa fé, ela não é uma fé inabalável. A nossa fé, ela fraqueja, ela vacila. E a nossa luta é reconstruir esse homem, reconstruir essa imagem que foi distorcida e que, na verdade, a verdade está em Cristo. Porque o que diz a palavra? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? De toda mentira que nos contaram. Que eu não posso, que eu não sou nada. E às vezes, irmãos, dentro da igreja é contado essa mentira. Sabe por quê? Eu tive refletindo essa semana e uma coisa me chamou a atenção. Chamou a atenção de uma maneira negativa. Sabe por que a gente na igreja a gente tem o costume de dizer: eu sou nada, eu sou pobre, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando a Bíblia coloca essas questões, ela não está colocando em relação ao nosso semelhante. Ela está colocando uma comparação com Deus, o Criador. Porque muitas das vezes o homem se acha, ou é uma autoestima hiper elevada, além da realidade. Então a pessoa, ela se acha, né? O ditado popular, se acha. Aí o que a palavra vem e nos fala? Sois pobre. Sois pobre. Para quê? Para que você baixe a sua bola, para que você tenha uma estima equilibrada. Não hiper elevada, nem subestimada. Então a sua estima, ou seja, a forma como você se vê no geral, ela precisa ter um equilíbrio. Nem mais, ou seja, nem tanto nem tão pouco. Seria a palavra correta. Nem tanto nem tão pouco. É você saber quem você é e ao mesmo tempo você olhar para o teu próximo e olhar e reconhecer que ele também é, que ele também pode, assim como você. Então quando nós reconhecemos e lidamos dessa forma, nós não nos diminuímos. Olha Jesus, exemplo, Jesus ele esteve andando entre nós. Quem era Jesus? Ele era Deus, né? 100% Deus, 100% homem. Ele era Deus. Mas a gente vê Jesus
Jesus, em algum momento, querendo humilhar alguém ou ser superior a alguém, não. Ele nunca diminuiu quem ele era. O que as pessoas diziam para ele nunca o afetou, ao ponto dele colocar uma bacia diante dos pés dos seus discípulos e lavar os seus pés. Aquilo não afetou Jesus em nada, pelo contrário, ele dentro de si estava dizendo: eu continuo sendo Deus e eu sou capaz de lavar os seus pés sem deixar de ser quem eu sou. O nosso medo, muitas das vezes, é a gente fazer algo por alguém, é se abaixar para lavar o pé de alguém e a gente se achar menor do que o outro porque está lavando o pé de alguém. Olha só, Jesus era incrível. Ele se abaixou, lavou os pés dos seus discípulos e aquilo trouxe uma lição para todo mundo, porque ele mesmo disse: aquele que quiser ser grande no reino de Deus, seja o menor, ou seja, aquele que serve. Então você servir não mostra que você é menor, que você é menos capaz, pelo contrário, mostra a grande capacidade que há sobre você, para você se colocar servindo sem deixar de ser quem você é. E isso é um trabalho, porque a autoestima, isso eu falando rapidamente aqui, em 4 conceitos ou 4 pilares, que formam essa autoestima, diz a psicologia sobre o autoconceito, autoimagem, autorreforço e a autoeficácia. O autoconceito é o conceito que temos sobre nós mesmos, é a forma como nós nos olhamos no geral. Você hoje, eu fiz a pergunta, como você se vê hoje? Você se vê como vencedor ou como derrotado? Não precisa me responder, responda para você ver. Talvez alguns hoje se sintam como derrotados. Hoje mesmo eu estava conversando com um rapaz, compartilhei com a minha esposa, porque eu recebo uma mensagem de uma organização que faz evangelismo digital, e as pessoas que veem os vídeos, eu já coloquei isso para mim mesmo, mas para vocês que estão visitando aqui, então eu sou um cooperador com essa organização, tá? Então de vez em quando alguém assiste um vídeo e retorna para a pessoa mais próxima. Um rapaz de Nova Sul entrou em contato comigo e se disse ateu, mas que nessa semana ele olhou para os céus e clamou: se existe verdadeiramente um Deus, me dê um sinal do seu amor comigo. Assim ele contou. Aí eu conversando com ele hoje e fiz algumas perguntas a ele. Então ele me falou que, falou a profissão dele. Ele falou que é uma profissão muito boa, tem uma boa remuneração, tem um bom rendimento, sou casado, tenho um filho, a minha esposa está esperando o segundo filho agora, então não tenho o que reclamar. Mas nessa semana ele pensou no suicídio 2 vezes, pensou em tirar a vida 2 vezes. Por quê? Porque começaram a acontecer alguns revés na vida dele. Ele conta que a esposa estava ignorando ele como se ele não existisse. Teve alguns problemas no trabalho, perseguição, e isso afetou ele. Eu não sei em que ambiente ele foi construído, ou seja, a persona dele foi construída. Mas eu acredito que talvez ele não tenha sido fortalecido na sua construção. E apesar de ser próspero e bem sucedido, alguma coisa o afetou. E ele falou isso. E no final de alguma conversa que a gente teve, eu perguntei: e agora? Mesmo sendo ateu, você considera que Deus ouviu a tua oração e te respondeu? Ele respondeu que sim. E eu falei: eu não posso continuar a conversa agora contigo, mas eu quero continuar essa conversa contigo e poder trazer algumas coisas a mais a ele. Mas o primeiro ponto foi um pouco. O que eu quero dizer, irmãos, é que sucesso não vai fazer com que você se veja de uma maneira positiva. Por quê? Porque distante do seu Criador, distante daquele que te formou, sem ouvir aquilo que ele tem para te aconselhar,
pessoa de sucesso aqui na terra, porém vazia. Porém, ao se olhar no espelho, talvez você não se goste da forma que é. Quantas jovens bonitas se suicidam? Por que fizeram isso? Quantos jovens com potencial tiram a sua vida e você não teve o tempo de perguntar a ele o que estava acontecendo contigo? Talvez ele não estivesse gostando da imagem que ele estava tendo refletida no espelho. Talvez ele se olhasse como um derrotado. Talvez ele fosse uma pessoa que dependesse da opinião do outro para estar bem. Você não depende da opinião do outro para estar bem. Você depende de ter uma comunhão com o seu Criador. Amém. Você depende de andar lado a lado com aquele que te criou e que te diz palavras de fortalecimento. Nós temos a autoimagem, que é a forma como você vê a sua imagem ao seu exterior. Muitas pessoas olham no espelho e, apesar de serem lindas, belas, mulheres magras, né, olham no espelho e dizem: eu estou gorda, eu estou muito gorda. Ou alguém perfeito, né, humanamente dizendo: olha, eu não estou gostando disso, eu não estou gostando. Todas as pessoas recorrem a cirurgias plásticas porque não se sentem bem com a imagem que eles estão vendo ali, com essa autoimagem. Isso também é um conceito. Por quê? Porque aqui no Brasil nós temos um conceito, uma consideração de que as mulheres magras elas são mais belas. Mas se você for para outros países árabes, principalmente, as mulheres mais cheinhas, elas que são belas. Uma magrela lá em outros países, elas são descartadas, elas vão ficar solteiras. Por quê? Porque aquilo é um conceito. Então nem tudo que te dizem é uma verdade. Você não precisa aceitar. Você precisa estar bem. Você precisa se sentir bem. Tá? E Deus ele fala isso conosco. Nós temos o auto-reforço, também é um conceito, né? Um dos pilares para essa autoestima. Ou seja, a forma como você se cuida, como você se trata. Porque muitas pessoas, elas tratam muito bem as outras, mas a si mesmo não se tratam. E olha o que a Bíblia diz para nós. Quando Jesus resumiu os mandamentos, ele deu duas diretrizes, duas direções. Ó, se vocês fizerem essas duas coisas, vocês estão cumprindo toda a lei do profeta. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele fala: ame a fonte, ame ao Criador, ame aquele que te fez, e ame ao seu próximo, amando a si mesmo. Você não pode amar ao próximo se você não se ama. Então, pessoas hoje, Deus criou você para que você cuide do seu corpo. Nós não fazemos isso. Tem um pastor Sidney que é atleta, vou considerar que ainda é atleta, né? Foi jogador de futebol, mas ainda pratica. Faz bem, né? Por quê? Porque hoje você se sente bem, não é, pastor? Praticando exercício, você está disposto, você está saudável, você pode anunciar o Evangelho, você pode pregar o Evangelho. Então você está cuidando do templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que nós devemos cuidar. Quantas pessoas aí estão se matando, fumando uma cartela, duas cartelas de cigarro, bebendo o dia todo, se drogando o tempo todo. E às vezes você olha para a imagem dessa pessoa, parece que ela tem 50, 60 anos. E tu pergunta a idade dela, aí eu tenho 23, 25, 30 anos. Mas a imagem que ela tem, ela se autodestrói. Ela se autodestrói, quer dizer, como ela pode amar alguém se ela não se ama a si própria? Então Deus, ele é perfeito em todas as coisas, e ele nos fala isso. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E ele fala para nós incentivarmos um ao outro, porque se você ler uma outra passagem bíblica, Paulo falando à igreja, ele diz assim, ó: considerai os outros superiores a vós mesmos. Ou seja, o que fez Jesus quando eu trouxe um exemplo aqui? Lavando os pés dos seus discípulos. Ele estava considerando o valor que o outro tem. Ele estava considerando, não desconsiderando a si próprio, mas considerando o outro.
Quantas vezes você falou para o teu próximo, para a pessoa que está dentro da tua casa, para o teu filho, para a tua esposa, para o teu amigo, para a tua amiga, o valor dele? Porque nós, irmãos, nós temos um costume de supervalorizar os defeitos. Então, se alguém tem um defeito, a gente faz isso, coloca, evidencia, bota um holofote sobre aquilo. Mas e as qualidades daquela pessoa? Será que ela só tem defeito? Será que ele não tem qualidade? Será que ela não tem qualidade? Será que você mesmo não tem qualidade? Quando você supervaloriza os seus próprios defeitos? Então Jesus, ele nos ensina isso. E também temos a autoeficácia, ou seja, aquele conceito que você tem sobre si próprio de realizar alguma coisa. Então a gente, como igreja às vezes, e como pessoas comuns, muitas das vezes a gente tem um desafio, algo para realizar, e a gente paralisa antes porque a gente fala, eu não sou capaz. E às vezes a gente olha para uma outra pessoa. Aí eu estou aqui, eu e Vinícius, para fazer uma coisa. Aí eu olho para o Vinícius e falo, você é mais capaz do que ele. Ele é melhor. Ele é isso, ele é aquilo. Eu vou me diminuindo. Aí eu falo assim, não vou nem tentar, deixa eu isso. Já aconteceu isso contigo? Isso acontece, irmão. Muitas das vezes a gente recua na hora que era para avançar. A gente retrocede na hora que era para avançar. Mas Deus, ele fala o quê? Avancem, avancem. A ordem de Jesus na evangelização é ide, ou seja, à frente, à frente. O ser humano, ele precisa evoluir, ele precisa avançar. Agora vamos ver que eu falei aqui, que Jesus, ou Deus, nosso Criador, ele é o maior incentivador que nós temos. Eu vou citar algumas passagens bíblicas, se você conhece a Bíblia, você vai se lembrar. Você vai se lembrar. Camarada, Josué. Moisés era o cara. Moisés era o cara. Ninguém considerava que haveria substituto para Moisés. Mas tinha um rapaz lá que andava com Moisés. Josué está lá. E quando Moisés morre, Josué assume a caminhada de Israel à terra prometida. Foi um desafio para ele, não foi? Sim ou não? Sim. Talvez ele, como nós, tremesse na base na hora dele. Mas Deus vem e manda uma palavra para ele. Bota aí Josué 1:9. Lê aí, gente. Não te mandei eu, esforça-te em bom nome. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Olha só, talvez ele lá estivesse tremendo na base, aí vem Deus e reforça, eleva a autoestima dele. Ele diz o quê? Não te mandei eu. É uma ordem de Deus, é uma ordem para mim e para você também. Ser forte, seja corajoso, não tema, não te espante, porque tem uma garantia. O Senhor teu Deus é contigo onde quer que você andar. Você não está sozinho. E essa garantia, irmão, ela é inabalável. Não é o pastor Alberto que está falando, não é o pastor Exílio, não é o pastor Vaguinho, não é o pastor Fábio, não é nenhum de nós. É o próprio Deus, Criador, Todo-Poderoso. Há alguma coisa impossível para Deus? Ele só fala para você, tão somente ser forte e corajoso. É a palavra de Deus para nós ainda hoje. Tão somente ser forte e corajoso. Tem uma garantia. Eu vou estar contigo todo o tempo. Jesus repete essa palavra. No mundo tereis aflições, mas tente bom. Alguém poderia dizer
jamais. Porque os próprios discípulos fizeram isso com Jesus. Pedro chegou para Jesus: não, Senhor, jamais vou te abandonar. Vou contigo até a cruz, se for o caso. Aí Jesus está lá na cruz, chega para Pedro e pergunta: você também é um deles, não é? Não, nem conheço. Nem conheço. Ele está lá de longe. Ou seja, o homem tem essa fala. O homem diz: eu vou estar junto contigo. Mas na hora que o bicho pega, não está junto comigo. Então nós temos essa fala. Mas quem falou não nos abandona. Qual foi o dia de dificuldade que você viveu, que você olhou para o alto e Deus não estava lá para te ouvir? Qual foi o dia? Alguém ousa dizer? Esse próprio rapaz que conversou comigo, ele se considera, ele se vê, a forma como ele se vê é ateu, não acredita em Deus. Mas na hora da dificuldade ele olhou para o alto e clamou. E Deus respondeu, porque ele mesmo disse: você considera que Deus te ouviu? Sim, foi a resposta dele. Então um ateu clama a Deus, em um momento que ele confia em Deus, Deus responde. É a resposta para nós. Na dificuldade, confia, porque Ele sempre vai estar conosco. Um outro camarada que podemos citar aqui da palavra de Deus, vamos lá, Gideão. O povo de Israel está sendo oprimido, está sendo saqueado. Aí, Gideão está lá, escondido, malhando trigo, para que ninguém veja, para que os inimigos não dessem. Por quê? Porque quando eles viam a colheita, eles vinham, arrasavam com tudo, roubavam, saqueavam. Aí tem o anjo do Senhor. Quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, é o próprio Jesus. Jesus está sentado debaixo do carvalho, olhando ele lá. As chamas de canto, vem cá, vamos conversar aqui, vamos trocar uma ideia. Aí aquele homem vem: vai nessa tua força, porque você vai livrar Israel da mão dos midianitas. Qual foi a resposta de Gideão? Quem lembra? Ah, Senhor, quem sou eu? Eu sou o menor da casa dos teus pais. A minha família é a menor da minha tribo. O que eu posso fazer? Aí Deus não está nem ouvindo o que ele está dizendo. Vai nessa tua força, porque você vai livrar Israel da mão dos midianitas. Ou seja, Deus estava olhando nele algo que ele mesmo não tinha visto. Quantas vezes isso já aconteceu contigo? Você não saber olhar para dentro de si e considerar um potencial que você tem. Quantas vezes você foi surpreendido realizando algo que você considerava que não era capaz? Porque aquele que te construiu, ele vê dentro de você e sabe exatamente o que você é capaz de fazer. Ele olha para você e sabe o potencial, porque ele te criou com potencial. Então você às vezes não sabe qual é o teu potencial, aquilo que ele te chamou, ou o propósito da tua existência, mas aquele que te criou, ele sabe muito bem por que te criou e a força que você tem. E a obra do inimigo é anular a obra de Deus. Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas a obra de Cristo é o quê? Desfazer as obras de Satanás. Então, quando aliamos a Cristo, ele desfaz as obras de Satanás e faz com que a gente olhe no espelho, não pela perspectiva distorcida pelo pecado, mas pelo prisma, o olhar de Deus que há sobre nós. Ele olha e vê um grande homem, uma grande mulher, com um propósito grandioso nessa terra. Quem é essa pessoa? Sou eu? Quem pode levantar a mão e dizer: sou eu? Vocês deveriam estar levantando a mão e dizendo: sou eu essa pessoa. Amém. Sou essa pessoa com potencial para falar do amor de Deus para as outras pessoas, para vencer, para conquistar,
para alcançar grandes lugares, porque o Senhor me chamou para isso. Glória a Deus. Se você ler 1 Pedro, ele vai dizer o quê? Vós sois a geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido. Olha só o que Deus fala a respeito de nós. São coisas que nos diminuem? Não, são coisas grandiosas que Ele fala para nós. Ele fala que nós somos nações de sacerdotes, ou seja, nós temos uma autoridade, uma autorização, um propósito de Deus para ligar o céu com a terra. Amém. Porque os sacerdotes eles faziam isso. Eles não apenas sacrificavam em nome do povo, eles eram os agentes de Deus para ligar o céu com a terra. Nós somos essas pessoas. Nós somos. Quando Jesus ensina a oração para nós, ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Essa é a oração. Então a vontade do Senhor, ela quer se manifestar através de mim e você. Mas eu preciso quebrar esse espelho, essa forma que eu estou me vendo, como um nada, como ninguém, como um derrotado. E eu preciso começar a olhar no espelho que Deus tem reservado para mim, como um vencedor, como um vitorioso, como alguém que vai continuar caminhando com o Senhor até o dia final, como aquele que vai habitar nos lugares celestiais, como aquele que vai sentar e governar sobre a terra, como o Senhor prometeu. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu quero te convidar você que está se olhando dessa maneira errada. Você está se olhando e diminuindo e falando, considerando: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não vou conquistar, não vou vencer. Palavras que foram ditas para você que você não vai alcançar, que você não vai vencer, que não vai ser nada, que você não vai ser ninguém. Você que ouviu essas coisas e que essas coisas ainda te afetam, em nome de Jesus, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós temos aqui alguns pastores e a gente pode dividir isso. Mas sabe o que acontece? Para que haja uma cura, a ferida ela precisa ser exposta. Você não chega no hospital para ser tratado com ataduras. A primeira coisa que o médico ou o enfermeiro vai fazer lá é cortar as ataduras, para que a tua ferida ela seja exposta. Aí sim ele cura. Nós, muitas das vezes, nós ocultamos a ferida. Nós passamos essa atadura, enrolamos essa atadura para mostrar para as pessoas que a gente não tem nada. Mas na verdade a gente tem. Sabe por quê? Porque coisas que a gente coloca no baú, coisas que nos fizeram, nos magoaram, nos feriram, colocaram medo em nós, palavras de maldição de pessoas de autoridade sobre nós, isso é bíblico, porque um pai, uma mãe, um professor, um pastor, quando ele libera a palavra sobre alguém, essas palavras têm poder. A palavra de um pai e de uma mãe para um filho tem muito poder. Mas muitas das vezes a gente pega essas coisas e coloca no baú, fecha e tenta viver a vida como se nada acontecesse. Mas eu tenho que falar a vocês que existem gatilhos, e os gatilhos elas são como chaves que abrem esse baú de vez em quando. E aqueles fantasmas que estão dentro do baú, eles saltam para fora, eles pulam para fora. O que fazer, pastor? Expõe a ferida, expõe diante de Deus. Pastor, eu creio que se eu colocar isso diante de Deus, eu vou ser curado. Amém. Deus ele pode abrir o baú, e não somente abrir o baú, ele pode arrebentar esse baú. E tudo aquilo que está lá dentro, que te fere, que te machuca, que te magoa, pode deixar de existir. Se você é essa pessoa, vamos fazer assim para facilitar. Coloca a mão no teu coração. Eu sou essa pessoa. Eu preciso ser curado, preciso ser tratado, preciso ser mudado. E aquele que me criou é aquele que pode me mudar. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Quero convidar aqui o pastor Cílio. Vamos orar também. Pastor Cílio.
Você desejar vir aqui à frente, vem. Se não desejar, coloque a mão no seu coração. Eu creio no agir de Deus, eu creio que criamos aqui um ambiente que a presença manifesta de Deus, ele pode trazer cura, libertação, pode trazer transformação. Você crê? Amém. Então vamos orar. Eu vou orar e depois o pastor Cícero estará orando. Se você quer receber de Deus esse renovo, esse conserto, fale com o Senhor em oração, porque Ele está te ouvindo. Pai querido e amado, aqui está reunido, Senhor, um povo que te busca, que te quer, que te deseja. Aleluia. Mas, Senhor, sabemos que feridas, traumas, dores do passado muitas vezes impedem com que os nossos passos sejam firmes diante de Ti. Muitas coisas, Senhor, que vivemos afetam a nossa fé. E muitas das vezes, mesmo ouvindo uma palavra vinda do Senhor, nós duvidamos que aquilo seja uma verdade. Mas Deus, eu creio que toda palavra vinda do Senhor é a verdade. Aleluia. E é a verdade que precisamos ouvir. E é a verdade necessária para nós. E assim como a tua palavra diz, conhecendo a verdade, somos libertos. Eu quero clamar, Senhor, nessa noite por libertação. Oh, Deus. Libertação, Senhor, de pensamentos de engano, de pensamentos, Senhor, que quer destruir a imagem que o Senhor criou em nós. Oh, aleluia. Nós queremos, Senhor, na restauração da tua imagem refletida por nós nessa terra. Então, Pai, tudo aquilo, Senhor, que tem impedido que isso aconteça, em nome de Jesus nós clamamos que caia por terra. Aleluia. Cura, Senhor, as feridas que estão fazendo essas pessoas sofrer, essas pessoas que às vezes não contam para outra, mas que na solidão, na noite, no seu travesseiro, derramam lágrimas, Senhor, porque estão feridas, não sabem aonde está a cura. Ó Deus, em nome de Jesus, Oh, Deus. Tu és a cura, Aleluia, Tu Deus. és a própria cura, Pai. Então vem de encontro a nós. Venha, Deus. Toca, Senhor, na alma dessa pessoa. Abre, Senhor, esse baú que tem escondido, Senhor, tantos traumas. Deus poderoso. Arranca de dentro desse baú, Senhor, toda essa dor, Em nome todo esse sofrimento, Pai. Essas pessoas possam voltar a sorrir livremente. Que elas encontrem, Senhor, a verdadeira felicidade e a paz que excede todo entendimento. Amém, Jesus. Possamos, Senhor, libertos pelo poder que é em Ti, te adorar em espírito e verdade, Amém, Jesus. ter comunhão com o Senhor, vivendo, Senhor, jardim das delícias, como era no passado. Pai querido, ouve a oração desse povo que fala contigo nessa hora. Ouve, Senhor, e atende, em nome de Jesus. As páginas. Eu pedi ao pastor, se ele deixa um testemunho de 2 minutos. Ele pediu para orar, eu vou orar, obediente disso. Mas eu preciso falar uma coisa para você, rápido. 2 minutos. Aonde que é o último banco? Você daquele? Vai, senta aí. Alguma coisa quando eu quero ler? Testemunho para vocês de 2 minutos. Eu estava numa sala de aula. Eu vou falar isso amanhã, né? Você está falando aqui, é o texto que eu vou pregar em João 8:32, você falou da alimentação. Eu estava numa sala de aula, eu estava na 4ª série. 4ª série. Fica ligado que é batalha, você tem que ouvir, aí o inimigo quer que você ouça, aí você vai tirar aí. Fica ligado. Amém. Eu estava na 4ª série, primária. E a aula transcorria normalmente. E uma professora passando por alguns traumas, era minha vizinha, morava a uns 10 metros da minha casa. E ela era minha professora, conhecia minha mãe, conhecia meus pais, conhecia minha família toda. E eu era muito aluno dela. Em um certo momento, seu estresse, depois fiquei sabendo que era um casamento, que era da sua vida particular. Ela olhou para a turma toda, lá estava eu, junto com a sua. E ela disse assim:
vocês são e serão sempre o resto dos restos. Misericórdia. Ela era uma professora de matemática. Ela sabia que era o resto dos restos, mas ela não sabia que as pessoas que estavam ali, eram pessoas criadas à imagem e semelhança do Senhor. Aleluia. Eu não recebi aquilo de mim. Eu falei isso agora, no último semestre, agora no curso de psicanálise que eu estava fazendo, terminei, e a professora, quando eu disse para ela que eu não me avalio com aquilo, ela falou assim: que você teve uma família, que você teve uma mãe, e a minha mãe falava que eu ia ser. Então, eu peço para você, talvez você quer vir aqui à frente, não tem problema, né? Talvez você quer que a gente ore com você, não tem problema. Mas você precisa se livrar das sombras. Eu não tive sombra, porque quando falou aquilo para mim, eu repreendi na hora que minha mãe tinha me ensinado. Então nós vamos orar. Se você ainda está revidando, olha, eu vou para lá, está vendo ali? A sombra, olha lá, vem a sombra dela, está indo no filho dela, olha lá, a sombra vai atrás. Você tem que olhar na tua cabeça que tem sombras que ficam te agarrando. Só que esse testemunho para você saber. Você quer essa oportunidade, voltar ao final, tá bom? Ninguém vai te perguntar nada, ninguém vai te perguntar o que você falou, quem te falou. Mas quando falar isso para mim, eu sou bíblico. Amém. Tenho 3 netos, tenho um filho, 2 filhos, sou pastor, tenho pessoas que ficam a me cuidar. Eu não sou resto de nada. Glória a Deus. E você também não é. Amém. Nunca será. Se você ouvir isso na sua casa, repreendido está em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Você fica à vontade de fazer o que precisa. Pai querido, Pai amado. Oh Deus. Obrigado, Pai, por permitir dar esse testemunho. O Senhor como escolhe, como separa. Separa para a honra e para a glória do teu santo nome. E o Senhor separou vidas para estar aqui nessa noite, para ouvir a tua palavra. A tua palavra que liberta. A tua palavra que cura. A tua palavra que transforma vidas. A tua palavra que foi lançada e voltará para o Senhor com tudo aquilo a qual lhe aprove fazer nessa noite. Nós não temos pressa, porque o Senhor Jesus não perdeu nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque tu usou teu filho para falar ao meu coração, ao nosso coração. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade, e que nós possamos prosseguir na verdade até aonde ela nos levar. Fica conosco, abençoa teu servo, teu filho, liberta filhos, transforma pessoas que tenham sempre palavras como essa, para nos encorajar com sua palavra, com sua voz serena e profunda, porque até os ouvidos foi a voz dele. Mas daí para dentro é com o Espírito Santo. Amém. E eu creio que o Senhor vai continuar a obra que começou nessa noite. Fica com todos nós, leva-nos em paz. Obrigado por me tirar da minha casa, do meu conforto, e motivar a estar aqui para ouvir essa palavra. Amém. E agora, essa pessoa que entrou aqui nesse momento, o Senhor abençoe. E o Senhor trabalha nessa mente, trabalha nesse coração, trabalha, Deus, nessa vida, para a honra e glória do teu santo nome. Porque nós cremos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que transforma, o Senhor é aquele que quebranta. O inimigo não vai afrontar a tua casa. Repreendido está em nome de Jesus. Sangue do Cordeiro. O Senhor tem toda a autoridade sobre nós. Então o Senhor tem toda a autoridade sobre qualquer potestade, qualquer atrevimento do inimigo. Está repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. E o Senhor tem toda a provisão para que nós possamos estar cada vez mais fortalecidos para a honra e para a glória do teu santo nome. Guarda o nosso espaço. Eu te agradeço em nome de Jesus. E a igreja diga: Amém. Obrigado, pastor. Quem vai fazer leitura? Douglas. Vamos lá, vamos cumprimentar os visitantes aqui. Deixa eu fazer a leitura aqui. Dá licença para mim colocar no outro. Vamos lá, vou citar o nome aqui. Se porventura algum nome não for citado, você levanta a mão e assina.
Elton, Nayara, Jéssica, Milena, Fábio, Alessandra, Igor, Cailane, Fran, Leonice, Sofia, Gesiel, Vaguinho, Juliana, Analice, Henrique, Tassiara, Pastor Ercílio, Jonathan, Daniel, Sebastião, Natália, Zeli, Adriane, Pamela, Isabelle, Mateus, Daniel, Luci Machado. Ficou alguém citado? Marcelo, né? Está numa outra folha aqui, eu acho. Marcelo e Fabiana. Tá bom? Obrigado pela presença de cada um de vocês. Faltou ele, né? Júlia, Brona. Glória a Deus pela vida de vocês. Obrigado pelos músicos, né? Que o Léo vai me dar aquele reforço. Glória a Deus. Deus recompensa vocês naquilo que nós não podemos fazer. E as bênçãos do Senhor são muito maiores do que ele. Tá? Então, Deus continue usando vocês. Poderosamente, vocês foram bênçãos. Obrigado a todos que foram envolvidos, estiveram envolvidos aqui nessa programação. As jovens aqui, senhoras da igreja, né? Jovens senhoras, estão aqui participando. Como eu falei, juventude é um estado de espírito, né? Então, Deus foi louvado aqui e nós estamos felizes com isso. O que a igreja diz para os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Jesus te ama e nós também. Se gostou, volte outra vez. Se não gostou, insiste até gostar. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos que eu tinha um objetivo de ter muito mais pessoas não crentes aqui do que crentes. Mas Deus, Ele tem seus propósitos também. Com certeza, todos que estão aqui precisavam ouvir o que foi falado, o que foi cantado, o que foi pregado. Tá? Mas o nosso objetivo sempre é ganhar almas, porque essa é a missão da igreja. Uma igreja que não ganha almas, eu disse aqui, é como uma mulher estéril. É uma mulher triste, é uma igreja triste. Então, continuemos clamando ao Senhor, para que o Senhor nos dê almas. Dê os filhos, né? Como diz a Fernanda Bruno naquela canção. Dai-nos filhos. E assim nós oramos. Vamos louvar a Deus. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Eu vou levantar o encontro aqui. Para a gente encerrar. E que Deus leve cada um de vocês em paz, guardados nos seus lares. Eu, de coração, estou muito feliz com vocês terem aceitado o convite. Tem cantina, né? Quem tem lá na cantina? Torta, que não é torta, é uma torta. Torta e bolo, bolo de banana, tá bom? A cantina fica ali atrás, tá bom? Quem quiser abençoar a igreja, ou vendo alguma coisa lá, pode ir lá, tá bom? Vamos louvar. Deus.
encerramos o culto dessa noite.